A gente, antes mesmo do jogo da Católica, a gente já vinha trabalhando com algumas formações diferentes. Naquela ocasião, achamos por bem utilizar. A equipe acabou sendo derrotada, mas no modo de ver, a gente fez uma partida que poderíamos ter tido até um resultado bem melhor lá. Mas foi apenas a primeira formação, ainda temos mais para avaliar. Amanhã, durante o jogo treino, provavelmente a gente vai utilizar outros atletas, para a gente até no dia da partida, no domingo, a gente tomar a decisão 100%. Tudo bem, Zé? Tudo bem. A gente pôde observar você utilizando o Everton, né? O Ederson também treinando normalmente já há algum tempo, né? Esses dois jogadores, o Everton, o Ederson, você pode, de repente, contar já planejando e programando para domingo? Bem, o Ederson já está totalmente liberado para poder estar com a gente, né, no campo. Enfim, acreditamos que ele ainda pode melhorar o seu condicionamento. Acho que essa é a etapa que ele está. E o Everton terminou ontem a última parte de transição dele, e hoje foi a primeira parte, né, a fase 1, vamos dizer assim, né, de readaptação ao campo. Por isso utilizamos ele pouquinho tempo. Com isso a gente espera que ele ganhe um pouquinho mais de confiança, se sinta melhor, e durante a semana, caso seja essa a nossa opção, os dois podem ser usados. Mas, enfim, a semana está apenas começando para a gente e ainda é cedo para a gente tomar qualquer tipo de decisão. Zé, boa tarde. Clássico contra o Botafogo agora já vale, né? Se até então se falava que os clássicos não estavam valendo, agora vale uma vaga na final do Campeonato Carioca. Mas vocês têm a vantagem do empate. E na quarta-feira, talvez um empate já seja um resultado excelente para o Flamengo na Libertadores. A tua ideia é no domingo testar também o time que você pode usar na quarta, pensando na proposta de jogo da quarta, ou não? São jogos completamente diferentes, domingo você vai buscar outra coisa? Eu vejo assim, o Flamengo já tem uma maneira de jogar, uma maneira de se posicionar dentro e fora de casa, foi assim até agora. Eu acho que a gente não tem o que mudar em relação à postura. Lógico que as duas situações são semelhantes, como você falou, mas acho que a questão de empate, um jogo de futebol contra uma equipe super competitiva como a equipe do Botafogo e também a equipe do Atlético, que é muito forte em casa, é muito difícil de fazer essa avaliação no início da partida. Isso é mais para uma situação de final mesmo de jogo. O Flamengo não entra em campo pensando em empatar. O que a gente pensa realmente é buscar o nosso resultado positivo sempre, e assim vai ser tanto na partida de domingo quanto na quarta-feira que vem. Zé, a gente conversou com o Gabriel ontem na coletiva de imprensa e ele destacou que na perda de uma peça tão fundamental quanto o Diego, é o momento do coletivo, da coletividade, e que isso passa por jogadas ensaiadas, aquela bola parada. Você pensa dessa mesma forma também quanto à ausência desse jogador que passa toda a criatividade, o talento do Flamengo também pelo Diego? Olha, eu concordo com o Gabriel nesse ponto, né? Porque realmente o Diego é um jogador que para a gente chegou e se adaptou muito rápido, foi muito bem, está muito bem, né? Acredito que quando voltar vai continuar muito bem também. E efetivamente o futebol hoje é coletivo, né? E, logicamente que dentro do desequilíbrio tático, a gente tendo jogadores com capacidade de desequilibrar tecnicamente, fatalmente você vai levar em algum momento da partida vantagem. E agora a gente, não tendo esse jogador, que é o Diego, a gente tem que trabalhar exclusivamente para que a gente possa desequilibrar o adversário através das nossas movimentações, nossa criação de espaço, ocupação desses espaços, podendo encontrar um melhor momento para atacar. Efetivamente, no que diz respeito ao comportamento da equipe, nada muda, porque a gente vai continuar buscando o jogo como a gente sempre procurou. Mas as características dos atletas que estão em campo, às vezes, influenciam no rendimento de um determinado setor. E o que a gente espera realmente é que a gente consiga ter uma equipe muito competitiva, se mantendo organizada, para que a gente consiga continuar em evolução, tanto no Campeonato Carioca, buscando essa final tão importante para a gente, como também mais para frente, que com certeza a gente vai ter aí 4, 5 semanas sem o Diego,
enquanto isso a gente consiga estimular também nosso jogo coletivo no setor de meio de campo e ataque. Zé, boa tarde. Até em cima desse tema, quando o Conca foi contratado, a torcida ficou naquela empolgação de ver os dois em campo, né? Conca e Diego. Só que o Conca tem um processo de recuperação de cirurgia e tal. A gente observa ele em campo, hoje ele fez um trabalho, a parte dos dois times que estava trabalhando na outra metade do campo. E nas redes sociais, o torcedor fica indagando quem vai ser o substituto do Diego e aguardando quando o Conca poderá entrar em campo. Você dá uma data, você tem um período na tua cabeça assim, a partir de tal dia eu conto com o Conca? Bem, eu vou manter a palavra do Dr. Tanuri, que parece que semana passada esteve aí com vocês e ele deu como não prazo, sim, cumprir etapas, e quem sabe isso possa acontecer no meados de junho ou julho. Parece que essa foi a data que ele deu e a gente está trabalhando com essa possibilidade também. Zé, boa tarde. Boa tarde. Então, só para confirmar ainda em cima do Conca, ele está descartado para o Campeonato Carioca? Bem, conforme o doutor Tanuri colocou aí na semana passada, ele está cumprindo as etapas, está super bem, mas acredito que para o Campeonato Carioca é um pouco mais difícil, né? Até porque ele deu junho e julho, então acredito que essa deve ser o período do ano que a gente tem que trabalhar. Tudo bem. Tudo Só confirmando mais ou menos o que você já vem dizendo. Na quarta-feira tem um jogo importante pela Libertadores, né, fora de casa. Para o jogo de domingo contra o Botafogo, vai todo mundo que tiver 100%? Você não cogita poupar ninguém para quarta-feira? Bom, antes de mais nada, eu queria deixar bem claro que o nosso foco total aqui é no jogo de domingo, né? O Botafogo é uma excelente equipe, o Jair vem fazendo um trabalho acima da média lá, um treinador que está mostrando que não é mais uma promessa, sim uma realidade. O Botafogo vem com uma equipe muito determinada, conseguindo merecidamente os resultados na Libertadores. Então a gente sabe que vai ter que jogar muito em relação a essa partida de domingo para a gente poder conseguir nosso objetivo, que é a final do Campeonato Carioca. Acho que esse é o objetivo maior. Depois, sim, quando acabar o jogo, a gente passa a pensar no Atlético Paranaense. Dentro disso, a gente vem com força total. Zé, tudo bem? Opa. Bom dia. Você falou já da perda que representa não ter o Diego nesses próximos jogos, nessas próximas semanas. Contrapartida, você está ganhando um novo jogador, ao que tudo indica, no domingo terá condições de jogo, que é o Ederson. Queria que você falasse um pouquinho desse jogador. O que você ganha com a volta dele depois de 9 meses, as suas principais características? Se tem alguém no elenco que tem a característica dele, ou se ele é mais único assim mesmo? Bom, quando o Ederson acabou saindo da equipe, ele estava no momento se recuperando, né, daquela primeira contusão dele, encontrando o seu melhor momento, fisicamente em evolução também, vinha fazendo uma bela partida, né, na ocasião, e com essa saída dele a gente perdeu esse jogador que, além de jogar ali pelo lado do campo, fazendo uma função de um segundo meia, ele também pode jogar centralizado, encostando bem no atacante, fazendo o segundo atacante. Então, o Edson, o que marca ele, antes de mais nada, é que é um profissional extremamente dedicado. Esse período todo que ele está fora, ele tem se dedicado muito aos treinamentos na academia, departamento médico, e também se cuida bastante fora de campo, alimentação sempre muito regrada. Ele é um cara, como a gente diz aí, até Caxias com algumas coisas, né? Então, assim, um atleta que está com muita vontade de voltar. Eu acho que isso aí conta bastante. O que a gente tem que levar em consideração é esse tempo todo que ele está parado e colocá-lo em condição para que ele possa entrar em campo sem nenhum tipo de desconfiança dele próprio, para que ele não volte a sentir nada, né? Então, um atleta que ganha, o grupo ganha um atleta bastante companheiro, né? Está sempre, mesmo fora das relações, porque não podia participar, sempre acompanhando nossos jogos, principalmente quando era no Maracanã, vai no vestiário, dá força. Então, é um atleta bastante querido por todo o grupo, todo mundo torcendo para que ele volte bem, porque ele merece ser feliz. Boa tarde, Zé. No início da temporada você comentou sobre a conversa que você teve com o Mocoejo para utilizá-lo numa função diferente do que ele jogava no ano passado. Só que agora você tem a ausência do Diego por praticamente um mês, como o Dr. Danilo falou, e hoje você já testou o Mocoejo, se a gente não está enganado, uma posição mais centralizada, mais de
organização do que no ataque. Isso é um indício de que você pode mudar esse planejamento inicial do jogador, de mudá-lo de posição para suprir uma carência momentânea da equipe? Ou não? Sem dúvida, o Manquede é um jogador capaz de jogar ali naquela posição, já jogou ali em alguns momentos. Antes mesmo da vinda do Diego, ele 2, 3 oportunidades jogou naquela posição. Um atleta, como eu falei, que tem uma capacidade cognitiva alta, uma adaptação, tanto que se adaptou relativamente bem à função que nós colocamos para ele. E se for ele o escolhido para atuar ali na função do Diego, eu tenho certeza que ele vai fazer o melhor e vai ajudar a gente também, como tem ajudado jogando nas posições que ele já jogou. Zé, ainda sobre essa saída do Diego, depois da lesão, a gente viu nos debates esportivos todo mundo comentando quem seria o substituto, a torcida opinando, e aí se falava não só no Manco, mas também no Sávio, no Paquetá, até no próprio Ederson. Você busca especificamente um substituto para o Diego? Você pode pensar num outro esquema para o time jogar sem o Diego? A gente viu você testando ali novamente o René na esquerda e o Trauco jogando mais avançado. Imagino que isso tenha te agradado no jogo contra o Atlético Paranaense. Pode ser por aí também não encontrar pessoalmente uma figura que vai substituir o Diego? Olha, acho que a nossa função como treinador é buscar essas opções, trabalhar em cima de variações de jogo, e com certeza pode ser uma opção também a gente trabalhar, ser a figura central ali de um 10 pensante, né, no caso com o Diego, até porque é um jogador que está acima realmente da nossa média aqui, então eu acho que a equipe já vem madura suficiente para trabalhar qualquer que seja a formação que a gente escolher. Então, é o início de semana, a gente tem ali opções variadas, o Miguel realmente deu uma condição boa para a gente ali jogando, a gente só reforçou o que a gente já havia visto em treinamentos e também em vídeos que a gente já conhecia da ocupação dele. Então, nada mais do que natural que a gente passe a observar isso. Amanhã a gente tem um jogo-treino para também trabalhar algumas opções. Os meninos estão muito bem, tanto o Sávio quanto o Paquetá. Então, pode ser que também eles possam ser utilizados ali. Agora, é a questão mesmo de ver quem vai bem nessa semana, quem está mais preparado, até psicologicamente, porque se trata de uma final para a gente. E aí sim a gente escolher com toda calma, junto com a comissão técnica, quem vai atuar ali, né, e de que maneira nós vamos atuar. Zé, me diz uma coisa, vocês no vestiário debateram, chegou a ser tema entre vocês, da disputa do Rodrigo Caio no clássico com o Corinthians? Olha, na verdade, quando eu estava vendo o jogo, né, do Corinthians e São Paulo, naquele momento ali já era uma vontade de fazer algum tipo de manifestação, porque realmente é uma atitude louvável, mas a gente entende que, pelo menos eu penso assim, e tenho a minha carreira sempre pautada em cima desse tipo de princípio, que isso realmente deveria ser uma atitude que não tivesse tanta repercussão assim, né? Que se fosse uma atitude que a gente aplaudisse, como foi digno de aplausos, mas que também não tivesse tanta essa necessidade de a gente falar sobre isso. Mostra que o país realmente precisa realmente de fazer uma reflexão para saber o que está faltando, não só no meio do futebol, como na sociedade, né? Então, como eu sou um professor de formação acadêmica, sempre entendi o esporte como um objeto formador e de mudança da sociedade, ou boa parte dela. Acho que atitudes como essa só vêm a reiterar e fortalecer o que eu penso e o que eu gostaria que boa parte do nosso governante pensasse, que a educação e o esporte poderiam caminhar muito e dar muitos e muitos exemplos. Muitos Rodrigos Caio poderiam estar aparecendo por aí, ajudando a nossa sociedade a realmente andar para frente, dar um passo firme em relação à educação, que é o que poderia fazer uma transformação na nossa sociedade. Obrigado, gente. Gente, boa tarde. Valeu.